Lembra quando sua banda favorita morava na sua TV e ia para os shows em um ônibus escolar psicodélico? De 1970 a 1974, na ABC, The Partridge Family transformou o horário nobre em um show pop sobre rodas. Uma mãe viúva com voz de estrela da Broadway, 5 filhos com harmonias suspeitamente perfeitas e um ônibus multicolorido que parecia ter saído de uma briga com uma fábrica de tintas. Estrelado por Shirley Jones, David Cassidy, Susan Day, Danny Bonaducci e um elenco de crianças que pareciam tocar seus próprios instrumentos. Não tocavam, mas chegaremos lá. A série misturava a doçura das sitcoms com um pop chiclete tão cativante que, em certo momento, vendeu mais que os Beatles nas paradas de singles. Mas por trás dos pandeiros e coletes combinando, havia músicos de estúdio, dramas familiares reais, uma sala de correspondência que funcionava em escala federal e um ídolo adolescente que não tinha certeza se queria ser um. Hoje, vamos listar 15 fatos curiosos sobre a família Partridge. O tipo de fato que faz você rever The Painted Bus de um jeito um pouco diferente. Mas antes de começarmos, clique no botão Gostei e inscreva-se para não perder a próxima análise aprofundada. E fique por aqui para o primeiro vídeo, porque ele muda completamente a sua visão sobre o técnico mais rabugento da história da TV. Agora vamos lá, anime-se e vamos começar. O Milli Vanilli, de 1970. Ternos de veludo, pandeiro vibrando em ritmo perfeito, os Partridge Kids harmonizando como se tivessem acabado de sair do paraíso do pop. Pois é, sobre isso. Além de Shirley Jones, uma verdadeira realeza da Broadway, e David Cassidy, que praticamente obrigou os produtores a deixá-lo cantar, o resto do elenco não tocou instrumentos nesses discos e contribuiu pouco ou nada com vocais de estúdio. As faixas, bem, essas foram gravadas por músicos de estúdio de primeira linha de Los Angeles. Muitos deles associados à lendária Wrecking Crew, os mesmos músicos por trás de Pet Sounds e de uma montanha de sucessos dos anos 60. Aquela linha de baixo em I Think I Love You. Não era algo que vinha de um garoto ruivo piadista. Era um timbre poderoso que dominava as paradas musicais, com aquelas harmonias grandiosas e brilhantes flutuando por trás do refrão. Os cantores de Ron Hicklin, basicamente o código vocal secreto de metade da TV dos anos 70. Sim, Milli Vanilli, do início dos anos 70. A música era realmente fenomenal. I Think I Love You chegou ao primeiro lugar na Billboard Hot 100 naquele novembro, colocando uma família fictícia da TV no topo da mesma parada que os Beatles haviam dominado. E nós não questionamos isso nem por um segundo. 50 anos depois, e ainda estamos cantarolando. Esse é o tipo de trabalho de conjuração que você simplesmente tem que respeitar. Os verdadeiros Partridges, que não eram reais. A família Partridge não foi criada do zero. O conceito foi fortemente inspirado em uma banda muito real, The Cows, irmãos de verdade, sucessos de verdade, The Rain, The Park e outras coisas, cabelo, o ouro do bubblegum do final dos anos 60. Os produtores da Screen Gems viram as fotos e pensaram, ei, isso é um bom conceito. E segundo membros do grupo, as primeiras discussões cogitaram a ideia de envolver a banda de verdade no programa. Então, o que aconteceu? Aconteceu a mãe. O estúdio queria estrelas. Eles estavam de olho em Shirley Jones, vencedora do Oscar, lenda da Broadway, com uma voz incrível. Segundo a banda, os filhos de Castle estavam abertos à ideia, mas apenas se a mãe deles na vida real, Barbara Castle, participasse do projeto. E o estúdio disse, não. E assim, Hollywood fez o que Hollywood faz de melhor. Mantiveram o conceito e trocaram a família. Contrataram Shirley Jones. Eles escalaram atores para interpretar as crianças, encontraram um ônibus, pintaram-no e construíram uma versão ficcional inspirada na história real de uma banda. Enquanto isso, os verdadeiros Cowells assistiam a uma família da TV vagamente baseada neles se tornar um fenômeno de merchandising. Uma conversa mudou a história da cultura pop em algum lugar de Newport, Rhode Island, e isso deve ter doído um pouco. A árvore genealógica secreta. Agora, aqui está algo que a maioria dos fãs nunca percebeu. Shirley Jones, a mãe da série, era a madrasta de David Cassidy na vida real,
Ela era casada com o pai dele, Jack Cassidy, um ator da Broadway vencedor do Tony. Os produtores afirmaram que David conquistou o papel por meio de audições e testes de elenco. Embora o fato de sua madrasta na vida real já ter sido escalada certamente tenha ajudado, assim que as câmeras começaram a gravar, a dinâmica ficou estranha e rápida. Pense bem, você tem 19 anos quando a série estreia e está se tornando um dos maiores ídolos adolescentes do mundo. Garotas gritam seu nome em todas as cidades e sua madrasta está lá, no set, interpretando sua mãe, assistindo a tudo acontecer, sob luzes de estúdio. Em sua autobiografia e entrevistas posteriores, Cassidy reconheceu que a fama, combinada com a dinâmica familiar complexa, criou uma tensão real nos bastidores, mesmo que nunca tenha transbordado para o programa em si. Apesar da estranheza, os dois mantiveram o profissionalismo. Certamente, ela trouxe uma disciplina digna da Broadway para cada cena, e David a acompanhou. Qualquer estranheza na situação permaneceu fora das câmeras. O ícone acidental. Quando a série A Família Partridge entrou em produção na Screen Gems, cantar não fazia parte dos planos de David Cassidy. Aparecer, ter a aparência certa, dublar as falas e receber o pagamento. Cada nota já estava garantida pelos profissionais do estúdio. Só que Cassidy cresceu rodeado de música. Ele idolatrava Hendrix. Ouvia B.B. King. E quando os produtores o levaram para a cabine de gravação durante as primeiras sessões, o que ele descreveu mais tarde como quase uma formalidade, ele saiu de lá com algo que ninguém esperava. Uma voz de verdade, um timbre, garra e um instinto pop que não se consegue fingir com cantores de estúdio. Os produtores se adaptaram rapidamente. Cassidy tornou-se a verdadeira voz principal dos discos. Os álbuns esgotaram rapidamente. Em 1972, ele estava em todo lugar. Lancheiras, fronhas, arenas lotadas ao redor do mundo. No auge de sua carreira, algumas estimativas apontavam que ele vendia mais discos do que qualquer artista solo nos Estados Unidos. O garoto fictício de uma banda fictícia havia se tornado um dos artistas mais rentáveis do planeta. Mas esse nível de fama tem um preço. E em 26 de maio de 1974, esse preço foi cobrado. Estádio White City, em Londres. Estima-se que entre 30 e 35 mil fãs lotavam o local. Quando Cassidy subiu ao palco, a multidão avançou. Transformou-se em um caos. Centenas de pessoas receberam atendimento médico devido aos ferimentos e mais de 100 foram hospitalizadas. Um fã de 14 anos, Bernadette One, morreu posteriormente em decorrência dos ferimentos sofridos no tumulto. O programa abalou o Reino Unido e afetou profundamente Cassidy. Mais tarde, ele disse que se sentia como um produto comercial. Isso não é drama, é exaustão. Ele queria ser levado a sério como músico, mas, em vez disso, seu rosto foi estampado em produtos enquanto adolescentes se machucavam no Stadium Isles. Após o fim do programa, Cassidy buscou álbum solo com mais profundidade, papéis de ator com maior amplitude, residências em Las Vegas que o mantiveram trabalhando, mas nunca recuperou aquele impulso inicial. O rótulo de ídolo adolescente grudou nele como fita adesiva. Não importava o que ele fizesse, o mundo sempre o puxava de volta para Keith Partridge e aquele ônibus pintado. O trágico destino do ônibus pintado. Se a família Partridge tinha um mascote, não eram as piadas de Danny, nem mesmo o cabelo de Keith. Era aquele ônibus. O ônibus escolar Chevrolet multicolorido, frequentemente descrito como inspirado em Mandrian, tornou-se um dos veículos mais reconhecíveis da televisão dos anos 1970. Não foi construído como uma peça de exibição. Era um ônibus escolar usado, comprado do distrito escolar do condado de Orange, por cerca de $500, repintado e personalizado para a série, e transformado em um outdoor ambulante da cultura pop com uma identidade visual melhor do que a da maioria das bandas de rock de verdade. As perdizes botam um ovo. Durante 4 temporadas, a série sustentou a fantasia de "Vamos lá, seja feliz". Então, o programa foi cancelado e o ônibus simplesmente desapareceu.
Após o término da série em 1974, o ônibus teria sido repintado de branco e reaproveitado em outra produção, Apple's Way, filmada no mesmo estúdio. A partir daí, o rastro se perde. Houve relatos de avistamentos atrás de uma taqueria perto da USC no início dos anos 80. Embora fãs e entusiastas da Chevrolet debatam há anos se aquele era o original ou apenas uma réplica com pintura semelhante. Em 1987, um ônibus que correspondia à descrição foi supostamente rebocado daquele local e enviado para um ferro velho. Mas será que era o ônibus mesmo? Bem, ninguém conseguiu confirmar. Várias réplicas foram construídas ao longo dos anos para promoções da Bellry, para uma campanha da Nick at Night, para um filme para TV de 1999, e todas vêm sendo confundidas com o original desde então. Até Shirley Jones disse que não tem certeza de onde o verdadeiro foi parar. Um dos veículos mais icônicos da história da televisão, e ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele. Sem restauração confirmada, sem museu, sem registro definitivo de desmanche, apenas décadas de debate, avistamentos de réplicas e um mistério sobre o qual os fãs de Partridge ainda discutem online. Hollywood dá e perde o rastro de seus próprios objetos de cena. A avalanche de 30 mil cartas. Antes de viralizar significar uma hashtag em alta, significava sobrecarregar o serviço postal dos EUA. No auge da Partridge Mania, no início dos anos 70, reportagens estimavam que David Cassidy recebia entre 20 e 30 mil cartas de fãs por semana, às vezes mais. Seu fã-clube oficial cresceu para centenas de milhares de membros no mundo todo, e o volume se tornou tão grande que funcionários do estúdio foram chamados para lidar com a triagem e as respostas. Caixas cheias de envelopes perfumados, pedidos de casamento, retratos desenhados à mão e, sim, até uma mecha de cabelo aqui e ali. Se você morasse em algum lugar entre Des Moines e Düsseldorf, era bem provável que alguém do seu quarteirão tivesse enviado alguma coisa para aquele cara. Como a maioria dos grandes ídolos adolescentes daquela época, Cassidy não conseguia ler nenhuma fração do que chegava. Enquanto isso, revistas para adolescentes publicavam colunas de conselhos e perguntas e respostas com o nome dele, muitas vezes escritas ou fortemente influenciadas por editores, uma prática comum na indústria que a maioria dos fãs desconhecia. Imagine dedicar toda a sua alma de adolescente de 14 anos a um caderno rosa e, em algum lugar de Hollywood, um funcionário de estúdio que você nunca conhecerá ser a única pessoa a abri-lo. Hoje em dia, as celebridades medem o engajamento em curtidas e comentários. Em 1971, Cassidy o media em caminhões de mensagens, e a maioria desses caminhões não era lida. A vencedora do Oscar que teve que maneirar. Antes de se tornar a matriarca mais descolada da TV americana, Shirley Jones já havia ganhado um Oscar por Elmer Gantry e estrelado musicais de sucesso como Oklahoma, Carousel e The Music Man. Ela é uma soprano de formação clássica, descoberta por Rodgers e Hammerstein. O tipo de voz que preenche um teatro sem microfone. Gravar para a família Partridge significou adaptar esse poder da Broadway a um som mais leve e radiofônico, construído em torno da voz de Cassidy, a nova protagonista. Ao lado da produção pop ensolarada e descontraída, sua interpretação vigorosa soava como se o Carnegie Hall tivesse invadido um ensaio de banda de garagem. Então ela fez uma escolha. Ela suavizou o tom. Em entrevistas, Jones admitiu ter ajustado sua interpretação, suavizando o VBR, vocal de voz grave, achatando o fraseado, adotando um estilo pop mais delicado. Em vez de cantar com toda a força, ela se adaptou. Uma vencedora do Oscar optando por restraint, contenção, para que a banda familiar soasse crível, e a maioria de nós nem percebeu. Essa é a sua habilidade. Ela estava calibrando seu instrumento em tempo real, dando à música o calor e a credibilidade necessários sem sobrecarregar o som. Ei, se você ainda está aqui, provavelmente você tem a lancheira, tinha o pôster ou tentou convencer seus pais de que precisava de um pandeiro. Deixe um comentário e clique no botão de curtir também. Isso ajuda o canal mais do que você imagina.
E se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Temos muito mais conteúdo como este. Muito bem, vamos voltar ao assunto. O paradoxo de Laurie e Keith. Na tela, Laurie e Keith Partridge eram o auge da dupla de irmãos na TV. Reviradas de olhos, piadas internas, harmonias mais perfeitas que suas calças boca de sino. Mas fora das telas, a situação era mais complicada. Susan Dey tinha 16 anos quando foi escalada para o papel e 17 quando a série estreou. De acordo com o livro de memórias de David Cassidy, de 1994, Come On, Get Happy, ela desenvolveu uma paixão adolescente por ele durante as primeiras temporadas. No livro, Cassidy escreveu que ele não correspondia aos seus sentimentos e se sentia dividido em relação a esse desequilíbrio, principalmente porque sua fama de ídolo adolescente explodiu. Em entrevistas posteriores, ele reconheceu que discutir o assunto publicamente pode ter tensionado as coisas entre eles. Faça as contas. Você é um adolescente. Trabalha 12 horas por dia em um estúdio de gravação. Sua paixão interpreta seu irmão e o mundo inteiro também é apaixonado por ele. Após o término da série em 1974, Dey praticamente se afastou do circuito nostálgico de Os Partridge. Ela faltou à maioria dos especiais de reunião e retrospectivas, embora tenha aparecido ocasionalmente em entrevistas de aniversário ou na mídia ao longo dos anos, mas seu foco estava claramente no futuro. Ela construiu uma sólida carreira de atriz, principalmente com uma atuação premiada com o Globo de Ouro em L.A. Law, e manteve-se notavelmente reservada sobre sua vida pessoal. Não reescreve a série, mas saber que pelo menos parte daquela dinâmica na tela veio de emoções adolescentes muito reais acrescenta uma nova camada. Não é escândalo, não é melodrama, apenas a adolescência se desenrolando sob as luzes do estúdio diante de toda a América. O dia em que o ônibus ultrapassou os limites da estratosfera. Em 1974, a família Partridge estava chegando ao fim e a emissora se deparava com a eterna questão da televisão. Como vamos continuar vendendo isso depois que as crianças crescerem e não precisarem mais dos cortes de cabelo? Resposta: mande-as para o espaço. Não metaforicamente, mas literalmente. Apresentamos Partridge Family 2200 AD, produzido por Hanna-Barbera. Porque se alguém podia lançar uma família folk pop para o futuro, eram as mesmas pessoas que nos deram cachorros falantes e homens das cavernas com eletrodomésticos. De repente, San Pueblo saiu de cena e o século 23 entrou em cena. Veículos voadores, engenhocas futuristas, uma versão espacial do famoso ônibus. A mesma vibe de calças boca de sino. David Cassidy desistiu completamente e foi substituído por um dublê. Susan Dey dublou Laurie por 2 episódios antes de se despedir, sendo substituída pela ex-integrante do grupo The Mouseketeers, Sherry Alberon. Shirley Jones também não retornou, e sua personagem passou a ser dublada pela atriz Joan Gerber. Mas Danny Bonaducci, Susan Crowe e Brian Forrester entraram para o elenco. A série teve 16 episódios, o que, em termos de desenhos animados dos anos 70, é praticamente insignificante, mas capturou perfeitamente a essência da época. Nos anos 70, adoravam pegar séries de comédia inocentes e colocar foguetes nelas. Se você tivesse um olho, bem, o próximo passo lógico era, aparentemente, uma colônia lunar. A rotatividade dos filhos Partridge. Seja sincero. Você reparou quando Chris Partridge mudou de rosto da noite para o dia? Na primeira temporada, o irmão mais novo, o garoto que tocava bateria, era interpretado por Jeremy Gelwix, um ar tímido, corte de cabelo clássico, bem típico do dia da foto da escola primária dos anos 70. Aí chega a segunda temporada e, de repente, Chris está diferente. Sem saída dramática, sem ele estar em um acampamento de verão, apenas um aluno novo. E então entra Brian Forrester, deslizando para o banco da bateria como se sempre tivesse estado lá. Isso foi antes da internet, então ninguém estava escrevendo cartas de reclamação para a emissora sobre isso. Nós simplesmente demos de ombros e dissemos: o Chris cresceu. Nos bastidores, relatos sugerem que a família de Galbook se mudou durante o hiato, e outros fatores internos podem ter contribuído. De qualquer forma, na TV aberta dos anos 70, a continuidade era mais uma sugestão do que uma regra. Se o colete servisse, você estava contratado. Mas a rotatividade não parava na bateria.
Na quarta temporada, a audiência estava caindo. Então os produtores recorreram a uma tática clássica das sitcoms: adicionar uma criança fofa. Eis que surge Ricky Segall, 4 anos de idade, cabelo desgrenhado e, de repente, em todo lugar. Ele interpretava Ricky Stevens, o garoto vizinho que aparecia na vida dos Partridge como se sempre tivesse estado lá. Sem muita preparação, sem desenvolvimento emocional, simplesmente boom, um pequeno ladrão de cenas em cena. Os fãs notaram a mudança e o tom se tornou mais jovem. Tudo parecia menos uma narrativa orgânica e mais como um executivo de uma emissora apontando para os índices de audiência e gritando: "Ei, ei, rápido, tragam algo com covinhas!" A série foi cancelada naquela mesma temporada. Quando sua banda fictícia começa a usar crianças pequenas, a harmonia já está comprometida. A anomalia do Grammy. Eis uma que ainda causa arrepios nos puristas da música. Em 1971, a Partridge Family, uma banda que não existia, foi indicada ao Grammy. Não em alguma categoria curiosa, mas sim na de melhor artista revelação. O mesmo prêmio que lança carreiras de verdade e valida talentos reais. E a Academia de Gravação olhou para uma família fictícia de sitcom, composta por músicos de estúdio, e disse: sim, eles se qualificam. Eles perderam para os Carpenters, Karen e Richard, que realmente sabiam tocar e cantar. Mas o fato de terem chegado tão longe diz tudo sobre o quão tênue era a linha entre o programa e a música. Os discos estavam vendendo, os singles estavam nas paradas de sucesso e, aparentemente, ninguém na academia de gravação tinha uma regra que dissesse que o guitarrista principal precisava ser uma pessoa real. É o tipo de indicação que levanta uma questão que ninguém no Grammy quis responder. Se a música é real, se as vendas são reais e os fãs são reais, importa que a banda não seja? Os Carpenters levaram o troféu para casa, mas em algum universo paralelo, um ônibus escolar pintado tem um Grammy no painel. O universo secreto das sitcoms. A casa Partridge parecia o subúrbio mais seguro e ensolarado da Terra. Cerca branca, ensaios de bandas de garagem, aquele ônibus colorido estacionado na frente. Mas não era uma casa de verdade. Era uma fachada no Rancho Columbia, em Burbank. O mesmo estúdio que mais tarde ficou conhecido como Rancho Warner Brothers, especificamente um trecho de rua residencial frequentemente apelidado de Rua Blondie. Aquele pedaço de subúrbio feito de compensado abrigou algumas das casas mais famosas da história das sitcoms. A fachada usada em A Feiticeira, na rua Morning Glory, 1164, ficava na mesma rua. Assim como a casa vista em Jenny é um gênio. Não estavam permanentemente lado a lado com a mesma marca. Eram fachadas remodeladas e reimaginadas de produção para produção, mas construídas no mesmo trecho de asfalto dos estúdios. Assim, em diferentes momentos, a mesma calçada abrigou bruxas, gênios e uma banda familiar descolada com um ônibus pintado. Espetáculos diferentes e décadas diferentes, a mesma madeira compensada. A música tema que sequestrou seu cérebro. Essa melodia está na sua cabeça desde a infância e não sai de jeito nenhum. Mas o fato é que o que você cantava nem era a versão original. Quando o programa estreou em setembro de 1970, o ônibus dos Partridge não tocava Come On, Get Happy. Era When We're Singing. O mesmo ritmo animado, a mesma energia Sunshine Pop, só que com uma letra diferente. Mais uma música que diz literalmente Aqui está quem somos. Sem a magia de cantar junto que todos nós cantávamos aos berros para a TV quando éramos crianças. A partir da segunda temporada, os compositores da série, Wes Frell e Danny Jansen, revisaram a letra e assim nasceu Come On, Get Happy. A melodia permaneceu, a letra mudou e a nova versão conquistou as crianças e nunca mais as soltou. A sensação de felicidade que sentimos ao cantar. A música tema ficou tão gravada na memória coletiva americana que até os fãs mais fervorosos precisam procurar episódios da primeira temporada para ouvir a original. É como ouvir uma versão cover da sua própria infância interpretada por estranhos. A família Partridge não descartou sua música tema. Ela apenas a reescreveu
e acabou criando uma das músicas mais memoráveis da história da televisão. A lista de convidados que previu Hollywood. Antes do Oscar, antes dos pôsteres de sucesso, antes dos bonecos de ação, algumas das maiores estrelas dos anos 70 e 80 construíram suas reputações ficando paradas sem jeito na sala de estar dos Partridge, tentando não serem ofuscadas por Danny Bonaducci. Mark Hamill apareceu em um episódio de 1971, cerca de 6 anos antes de Star Wars, como um adolescente apaixonado por Laurie. Cabelo desgrenhado e sorriso sincero. Charme de caipira total, só que ainda não relacionado ao espaço. Que tal Jodie Foster? Uns 10 anos de idade, participando como uma criança apaixonada por Danny. Claro, ela já rouba a cena. Já atuando em um nível completamente diferente de todos ao seu redor. E depois temos Richard Pryor, o futuro rei do stand-up transgressor, aparecendo como um dono de clube certinho em uma sitcom familiar. Vê-lo interpretar um personagem sério em um subúrbio no horário nobre é o tipo de encontro de elenco que só os anos 70 poderiam produzir. Farrah Fawcett também passou por lá, 2 anos antes de se tornar um nome conhecido por todos. Jackie Coogan, Cheryl Ladd. A lista de convidados é como um desfile de futuros astros que se revezavam em apresentações de bandas familiares. Rever esses episódios hoje em dia é como assistir ao sistema de formação de talentos de Hollywood em ação. Aquele garoto aleatório vendendo um violão para o Keith Richards. Bom, é bem provável que ele tenha acabado com uma estrela na calçada da fama. O gerente rabugento que se tornou um verdadeiro pai. Na tela, Ruben Kincaid e Danny Partridge passaram 4 temporadas se enfrentando como se fosse um esporte olímpico. Sarcasmo, reviradas de olhos, o tipo de discussão que fazia você se perguntar como eles sobreviveram a uma única viagem de ônibus. Mas fora das telas, a história é completamente diferente. Danny Bonaducci tem sido aberto sobre sua infância. Em entrevistas e em sua autobiografia, ele descreveu um lar turbulento onde a estabilidade era difícil de encontrar. Mas no set de filmagem, algo inesperado aconteceu. O ator que interpretava seu antagonista se tornou, segundo o próprio Bonaducci, a figura paterna mais próxima que ele já teve. De acordo com Bonaducci, Dave Madden não apenas comparecia às gravações e ia embora. Ele ficava de olho no garoto. Ele oferecia orientação. E durante períodos difíceis da juventude de Bonaducci, Madden abriu sua própria casa para ele. Não como uma jogada publicitária, nem como um acordo de mentoria na indústria, mas simplesmente um homem adulto vendo um garoto que precisava de alguém estável e decidindo ser essa pessoa. O que torna isso ainda mais notável é que Madden era notoriamente reservado. Ele não estava em busca de entrevistas nem se aproveitando da relação para obter atenção. Ele era um ator coadjuvante que comparecia, arrasava nas cenas e, discretamente, garantia que um colega de elenco de 10 anos tivesse um lugar seguro para se firmar. Sem câmeras, sem manchetes, apenas consistência, o que, para uma criança na situação de Bonaducci, talvez fosse a coisa mais valiosa que alguém naquele set poderia oferecer. O vínculo entre eles durou décadas. Muito depois de o ônibus do Partridge ter parado de circular, e muito depois de ambos terem seguido caminhos bem diferentes, Bonaducci continuou publicamente grato e falou comoventemente sobre o relacionamento deles após a morte de Madden em 2014, chamando-o de uma das conexões mais importantes de sua vida. Para quem cresceu assistindo aos dois trocarem insultos toda semana, saber o que realmente acontecia por trás das risadas gravadas muda completamente a experiência de rever o programa. Então, essa é a família Partridge. Se você tem uma lembrança favorita dos Partridge, uma música, um episódio, deixe nos comentários. Nós realmente lemos todos eles. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com quem você costumava assistir às reprises. Eles provavelmente precisam dessa viagem de volta aos anos 70 tanto quanto você.